Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à arena do Abrim Talks, nessa 39ª Abrim, Feira Internacional de Brinquedos. Estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, né? Tem gente que está firme nas palestras, anotando, muito bom. O conteúdo está muito bacana, né? Hoje a gente tem, de novo, assuntos super importantes, super relevantes. A gente vai falar de marketing de influência, estratégias de experiências, tendência de brinquedos para adultos, assuntos que a gente já falou ontem e hoje a gente aprofunda, tem muito mais ainda. E a gente vai começar com uma convidada especial, a professora da Fundação Dom Cabral, Andréia Mariano. A Andréia é especialista em gestão avançada de marketing pela Business School São Paulo, tem MBA pela FGV e pela University of California, Irvine, nos Estados Unidos. E a Andréia vai apresentar a palestra Como acertar o alvo, a experiência do cliente para o crescimento do seu negócio. Depois da apresentação da Andréia, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas, uma oportunidade para tirar as dúvidas com uma professora com um currículo tão bacana, com tanto conhecimento para dividir aqui com a gente. Andréia, por gentileza, venha para o palco. Obrigada, Andréia, com você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Ao final dessa palestra vai ter um momento para a gente discutir alguns assuntos, mas caso vocês sentam necessidade, queiram perguntar, pode me perguntar também ao longo da palestra, tá bom? Eu estou trazendo esse assunto que para a Fundação Dom Cabral é um tema extremamente importante, é um tema que está em voga hoje, se fala muito de experiência do cliente e se fala muito do que é ter a experiência do cliente corretamente. E o que a gente está trazendo aqui é a nossa visão de abordagem desse tema em conjunto com as áreas de negócios. A minha experiência vem de negócios. Então, eu estou como professora da Fundação Dom Cabral, mas o meu passado foi de ter trabalhado durante muitos anos no mercado financeiro, na American Express, como gestora da marca American Express e do P&L, da operação como um todo, e do Banco Bradescar. Faz cerca de um ano, eu me juntei à Fundação Dom Cabral e eu estou aqui com os cursos de experiência do cliente. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar, o que é a experiência do cliente? Porque experiência do cliente é muito mais do que abri um presente ou tive uma experiência com uma marca em determinado momento. Experiência do cliente tem a ver com consistência. Esse é um ponto fundamental. O cliente só entende o que ele pensa de uma marca desde o primeiro momento que ele entra em contato com ela até depois que ele fez a compra e continuou o serviço. E a experiência do cliente fala sobre tudo isso, sobre todos esses momentos. Muitas vezes a gente vê, e acho que vocês vão fazer até um dever de casa quando vocês olharem internamente para as suas empresas, as empresas têm um foco muito grande nas vendas. Então, é comum a gente visualizar empresas que investem toda a parte de comunicação, fazem todo um trabalho reforçado para o cliente conhecer a sua marca e, porventura, adquirir o seu produto. Mas quando a gente pensa na jornada do indivíduo, a jornada do indivíduo ela é um pouquinho diferente. Eu não gosto nem de falar que é jornada do cliente, tá? Eu gosto de falar que é jornada do indivíduo, porque não necessariamente ele ainda se tornou cliente daquela marca. Ele ainda é um indivíduo que pode estar considerando uma empresa ou considerando um produto. E essa consideração começa no boca a boca, ou começa nas redes sociais, começa onde ele começa a escutar a respeito de uma marca ou de um determinado produto. Dessa interação, passa para uma fase onde ele começa a se interessar de fato,
E essa fase de interesse é onde ele busca maior informação. É nesse momento que o consumidor está atento ao que está acontecendo na concorrência, a buscar avaliações de determinado produto ou de determinado serviço, até chegar o momento em que ele ou realiza uma reserva, se a gente está falando de um hotel, de algum segmento que ele tem que fazer uma reserva, ou ele realiza uma compra, tanto faz se ela é digital ou se ela é presencial no ponto de venda. O que será que o cliente acha disso? Vocês já se perguntaram o que o cliente pensa quando a gente fala sobre isso? A gente já se perguntou. A gente já foi atrás para ouvir o que o cliente de fato pensa. E alguns estudos renomados do mercado, como esse estudo da Capgemini, ele trouxe um dado internacional sobre a visão do cliente. Ele mostrou que 81% dos consumidores estão dispostos a gastar por melhores experiências. O fato de uma empresa ter um atendimento diferenciado, o fato de uma empresa oferecer algo diferenciado em torno de sua jornada, de fato chama a atenção de um cliente. O curioso é que esse estudo também perguntou para nós, né? Quem está dentro das empresas, e perguntou se a empresa deles tinha uma boa experiência. Não foi uma surpresa que 75% das respostas das empresas, elas acreditam sim que elas oferecem uma boa experiência ao cliente. Então, 75% das pessoas que estão fazendo negócios acredita que não tem absolutamente nada para melhorar na sua jornada e que está entregando uma boa experiência. Nessa mesma pesquisa, foi perguntado sobre estas empresas para o consumidor. E aí, esse dado é um dado preocupante, porque apenas 30% dos clientes entrevistados concordaram com essa afirmação. Então, a gente nota que tem uma diferença muito grande entre qual é a nossa percepção interna sobre experiência do cliente, ou se eu ofereço uma boa experiência, versus a percepção que um consumidor tem antes, durante ou depois da experiência dele com a marca. Olhando por esse aspecto, é importante que vocês tenham em mente que quando a gente fala de jornada do indivíduo e a gente pensa nessa régua mais estendida, para a gente, a jornada ela só acumula etapas. Todos esses pontos que vocês estão vendo na tela não são excludentes e não são pontos que devem ser feitos antes e depois para. Todos eles são cumulativos, porque o cliente pode ouvir falar da sua marca numa rede social, entrar em contato com um blog ou buscar um vídeo, alguma informação, realizar uma compra, e aí ele começa a ter contato a comunicações dirigidas que a marca deveria enviar, e começa a ter contato com a excelência do atendimento na prática, principalmente quando ele tem um problema, quando ele precisa ligar para a central de atendimento, ou quando ele precisa entrar em contato com a empresa. Ele vai recomendar ou não para outros clientes aquela empresa, e ele vai fazer uma avaliação ou não. E aí ele começa a colocar a voz dele para fora. Então, notem que ele é um círculo contínuo. A mesma estratégia que está aqui no início, ela volta e volta para o início, porque aquele mesmo cliente que ontem não tinha contato com a sua empresa, ou com a sua marca, ou com o seu produto, amanhã é ele que vai estar falando do seu produto. E se esse trabalho for muito bem feito, ele vai estar não só fidelizado, mas ele vai estar
advogando a favor da marca, ele vai estar recomendando a marca. Isso vale para marcas, isso vale para empresas, isso vale para serviços, isso vale para o todo, porque a experiência do cliente engloba tudo isso. Então, uma grande mensagem que a gente traz aqui para vocês é: essa balança não pode ficar desequilibrada. Essa balança tem que ter o mesmo peso. O mesmo esforço que vocês fazem para realizar uma venda tem que acontecer depois da venda. Porque quando a gente analisa as pesquisas, todos os problemas de insatisfação vêm depois da aquisição do produto ou do serviço. Então, esse sim é o real momento para avaliar se a experiência que vocês oferecem ela é boa ou não. E o que a gente fala como uma experiência do cliente voltada para negócios? É que esse tema não é de uma área. Não é uma área que vai definir que vocês colocam uma área de Customer Success ou colocam um departamento que vai definir se vocês têm uma experiência boa ou ruim. É claro que ferramentas e áreas ajudam, mas a experiência do cliente ela só é positiva se ela for trabalhada na empresa inteira. E se todos os pontos da empresa, desde a presidência, diretoria, todas as áreas de serviço, áreas de produto, área financeira, estiverem envolvidas com uma boa experiência do cliente. E para que isso aconteça, tem que ter uma decisão absolutamente importante, mas extremamente difícil. Colocar o cliente ao centro da estratégia. Vocês colocam isso na empresa de vocês? Quem aqui acredita que coloca o cliente no centro da estratégia? Vai, levanta a mão aí, eu quero ver se vocês acreditam. Tem duas pessoas que acreditam. Vocês acreditam que a empresa de vocês colocam? Quando está definindo a parte de investimentos, quando está definindo o PNL do ano seguinte, a fase de orçamento, eu adoro essa fase. Sabe a fase de orçamento que é aquilo que você pode gastar, mas é aquele resultado que você tem que trazer. Então, tem aquele equilíbrio que vocês só vão poder gastar isso e ainda ter uma redução, mas preferencialmente o resultado tem que aumentar. Nessa fase que estão definindo as metas, que estão definindo todos os volumes que vão vir do ano seguinte, o cliente está no centro dessa equação? Tá? Mesmo que seja por uma decisão de perda, que a empresa vai ganhar menos? Isso são empresas que colocam o cliente no centro da equação. Uma empresa que põe o cliente no centro da sua estratégia está disposta a abrir mão do retorno financeiro no curto prazo para que ela tenha um retorno maior no longo prazo. E existem períodos que isso é necessário acontecer. Por que as empresas, quando falam sobre isso, devem olhar para esse aspecto e lembrar que a experiência do cliente tem um lado muito lúdico e emocional, quando a gente está lidando com pessoas, e ao lidar com pessoas, nós realmente influenciamos a vida dessas pessoas, mas também tem um lado financeiro, de resultado. E esse lado, que muitas vezes move várias empresas, ele não pode ser desconsiderado, ele tem que ser tratado em equilíbrio. Então, quando a gente pensa em relacionamento com o cliente de forma equilibrada, a gente costuma dizer que existem algumas razões. Uma primeira grande razão é a razão de confiança, de construção de credibilidade. Só uma empresa que está voltada para o cliente, que ela consegue transmitir essa empatia. Aqui vocês vão ouvir muito empatia, porque falar que trabalha para o cliente
é diferente de tudo que acontece no dia a dia na ponta. E muitas vezes na ponta, o primeiro item que falta é empatia. Quando aquela pessoa chega atrasada e fala assim, olha, eu estou aqui na fila de um cafezinho e eu quero um café com chantilly. E quero também um chocolate. E a pessoa fala, não, você tem a alternativa do café com chocolate ou do café com chantilly. Isso que eu estou dando para vocês são casos reais, tá? E aí o cliente vira e fala, não, mas eu quero o café com chocolate e com chantilly, eu estou disposto a pagar por isso. Eu pago pelo chantilly, mas eu quero com chocolate. É um direito do cliente. No cardápio tem os 2 produtos. O que essa empresa deveria fazer? Ofereceu o produto com os 2, né? Nem que cobrasse mais pelo chantilly. O que a empresa faz? E a gente fez vários testes. Ela diz não. Ela chega para o cliente e fala, se você quiser, você compra os 2 produtos. Então, esses exemplos, que podem parecer distantes para vocês, quando vocês pararem para pensar, eles estão muito mais próximos do que vocês imaginam. No dia a dia, isso acontece com a gente repetidamente, em vários setores. A gente tem estudo em todos os setores de serviços e de produtos. E a mesma situação, ela se repete. Mesmo que isso fosse ser mais rentável para a empresa. Porque seria mais rentável para esse café, que, por sinal, é um dos cafés bem conhecidos que a gente tem aqui em São Paulo, é uma marca bastante conhecida. Ela deixou de vender esse produto repetidamente em todas as lojas dela, por várias vezes de testes que nós fizemos. Então, isso na prática não acontece. E isso é falta de um ponto que é saber ouvir. Se o consumidor está na ponta pedindo algo, como é que é a escuta ativa de vocês para absorver o que ele está colocando? Então, quando a gente constrói fidelidade, nós estamos construindo confiança. Clientes que têm uma experiência de alta qualidade têm uma propensão de gastar 2,7 vezes a mais e continuar, na verdade, ela tem uma propensão de continuar fazendo negócios com a empresa 2,7 vezes versus um cliente que não passa por essa experiência. O segundo ponto é tornar-se referência positiva. A gente acorda de manhã, vai trabalhar, se embola nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia de trabalho, em um monte de atividades. E quando a gente pensa no cliente, a todo segundo tem um cliente interagindo com a sua linha de produtos, ou com a sua marca, ou com o seu serviço. Todo momento. Seja por rede social, lendo, seja pela interação da compra, seja ouvindo. E existe um ponto que é, você pode escolher ser a referência ruim ou ser a referência positiva. Um cliente que tem uma experiência positiva, ele comenta com 9 pessoas. A experiência negativa, esses números eles são refletidos no Brasil e fora, tá? Eles permanecem o mesmo indicador. Comenta com até 16 pessoas. Aquela marca fica na cabeça da pessoa, mas ela fica na cabeça da pessoa de uma forma ruim. E aquilo é passado para frente. Então, aquela empresa não está perdendo só aquele cliente. Ela está perdendo aquele cliente e ela está divulgando uma mensagem muito ruim sobre a empresa dela. Uma terceira razão. Essa é pouquíssimo explorada no Brasil. Essa razão ela tem acontecido em alguns países nórdicos, muito mais forte, e alguns países europeus e Estados Unidos também vêm demonstrando isso. O Employee Experience, porque do mesmo jeito que existe o Customer Experience, existe o Employee Experience.
E a experiência do funcionário é algo fundamental para que a marca tenha inovação e que a marca consiga construir satisfação com o cliente melhor no mercado. Então, notem que empresas que estão preocupadas em olhar para fora e esquecem que o funcionário delas é o primeiro spokesperson da sua marca, da sua linha de produtos, dos seus serviços, são empresas que estão perdendo muito espaço. E esse espaço, ele é revertido na perda de clientes. Tem empresas que estão indo além, estão fazendo isso também com a sociedade. Então, a gente tem empresas que já passaram dessa barreira e estão também influenciando positivamente a sociedade. Uma quarta razão, essa é muito sólida, é o aumento do faturamento. Os clientes com melhores experiências gastam 140% a mais, em média, e tem 4,5 vezes mais probabilidade de pagar por um serviço premium. Então, sempre que você tem um cliente que já comprou algo da sua marca e que ele já tem algum relacionamento com você positivo, a probabilidade dele continuar com vocês e ampliar a esfera dele de gastos é muito maior. Até porque esse indicador anda em paralelo com um outro indicador, que é o indicador da retenção e da receita. Uma boa estratégia de comunicação faz com que o cliente tenha 32% a mais de chance de fazer um upselling ou um cross-selling. O que significa isso? Que ele tem um cartão de crédito básico e ele tem uma boa experiência, ele vai ter mais chance de vender um seguro, de vender uma assistência, ou ainda assim, de mudar o plástico daquele cliente e fazer com que aquele cliente opte por um produto melhor ao longo da jornada dele. Isso acontece em todos os setores. E o aumento de 5% na retenção, ele gera em torno de 25% a 95% a mais de receita para a empresa. A mensagem aqui é simples: nunca perca seu cliente. Principalmente seu cliente que está ativo, que está gastando, que está tendo relacionamento com você. O relacionamento pode se transformar, mas ter o cliente dentro da casa sempre vai ser melhor estratégia do que tentar adquirir um cliente novo. Porque um cliente novo custa de 5 a 25 vezes a mais para uma empresa do que ela reter o cliente dentro de casa. E no final de tudo isso, quando a gente está falando de uma receita onde funcionário está feliz, cliente está feliz, cliente está consumindo mais, se mantém fiel na empresa, a lucratividade, ela é o resultado final. Então, empresas centradas em cliente, elas são 60% mais lucrativas. Algum de vocês já teve interesse em acompanhar a Fortune das empresas mais admiradas? Quem acompanha esse indicador? Não? Vocês sabiam que a Apple, ela está há 16 anos no ranking das mais admiradas, ocupando quase que sempre primeiro lugar? A Amazon está lá também, repetidamente. A American Express, nossa empresa pregressa, fica entre as 10 maiores. São as 10 empresas mais admiradas do mundo. Então, quando vocês olham para este indicador e lembram de uma Disney, a Disney está no 6º lugar esse ano. Não é coincidência. Não é coincidência que as empresas mais lucrativas estão
em paralelo às mais admiradas, porque essa receita ela dá certo. Então, muito mais do que um número que está medido aqui, e foi medido no Brasil e foi medido fora, nós temos o exemplo dessas empresas que estão no topo e continuam investindo para nunca sair deste indicador. O maior trabalho que a gente tinha na época de American Express era não sair do indicador das empresas mais admiradas. Porque se a gente estivesse lá, a gente sabia que o cliente estava contente com o trabalho e continuaria investindo na marca. Então, se vocês querem ampliar a lucratividade da empresa de vocês, passem a pensar que experiência do cliente não é uma frente da área de marketing, não é uma atividade de operações, e nem é um dever da equipe de Customer Success. É uma frente que diz respeito a todo mundo da organização. E para colocar o